Então vamos conversar sobre a reforma da Previdência agora. Essa proposta deve ser debatida provavelmente ano que vem, mas a gente já tem o mapa do que vai acontecer. E primeiro vamos falar dos dados, o que está acontecendo, e depois, assim, idealmente, no geral. E é importante que você entenda isso, porque o público mediano do meu canal é até 35 anos. Então se você tem menos de 35 anos, você não vai se aposentar. Você não vai receber dinheiro do INSS. Aceite esse... Isso não vai acontecer. Faça outro plano. E todo o dinheiro que você tem que pagar para o INSS dê como perdido na sua cabeça, ok? Mas vamos falar sobre a situação atual. Como que funciona a Previdência no Brasil? É um esquema de pirâmide. Você tem certas pessoas pagando e certas pessoas recebendo. Não existe economia, não existe investimento, não existe rentabilidade, ok? É fundamental entender isso porque algumas pessoas realmente acreditam que em algum lugar o governo tem algum dinheiro guardado que é seu. Não. Não. Porque se ele tivesse, ele já teria pego esse dinheiro. Se o governo tivesse esse dinheiro, ele já teria dado um jeito de confiscar esse dinheiro e falar: não, mas eu vou te pagar depois. E a premissa básica da Previdência é uma premissa que não faz sentido lógico. Porque é o seguinte, ó. Nós, o governo, não cuidamos de você hoje. É tudo um lixo, você não tá recebendo o que você tá pagando. Mas você vai pagar um monte agora. E daqui 35 anos a gente vai cuidar de você. Pergunte-se. Se esse cara não cuida de mim hoje, eles vão cuidar de mim depois? Com que dinheiro? Com o dinheiro dos outros? Bom, supostamente hoje eu deveria receber alguma coisa com o dinheiro dos outros. Não funciona. Por que vai funcionar depois? Por que alguém acreditaria nisso? Mas, ok, qual que é a situação atual? Tem menos gente pagando e mais gente recebendo. Com a crise, um monte de gente se aposentou, tem um monte de fraude aí que foi feita também porque a galera gosta de se encostar. E como tem menos gente trabalhando, menos gente pagando o INSS, ferrou o problema. Você tem o velho problema orçamentário que o governo vive encontrando por algum motivo mágico. Um problema que governos vivem encontrando que é: a gente gastou mais do que a gente ganha e deu merda. Como que isso aconteceu? Fantástico esse problema que continua recorrendo, né? Mas a situação é, nós temos um déficit hoje de 150 bilhões de reais na Previdência. Ano que vem esse é o déficit esperado de 2016. 2017 o déficit esperado é 181 bilhões de reais. Uau! E depois tem ainda os pagamentos prometidos que não tem fundos. No saldo geral do INSS é na ordem de 3 trilhões de reais. Só no servidorismo federal é 1,2 trilhões de reais e no servidorismo estadual é 2,4 trilhões de reais. E aí você pensa, não, mas peraí, somados o servidorismo dá 3,6 e o geral dá 3. Porque servidor ganha dinheiro pra caramba e eles têm umas aposentadorias loucas. Então isso dá um total de 6,6 trilhões de reais que o governo prometeu que vai pagar para alguém no futuro, de algum jeito, com algum dinheiro, que ele já não tem. Já está no déficit de 150 bilhões de reais aí, e ele prometeu que vai no futuro pagar isso para as pessoas com, presumivelmente, algum dinheiro que vai surgir. Não vai dar certo isso. Só para você ter uma ideia, o nosso PIB está abaixo de 6 tri. Então, é um pouquinho abaixo, não lembro exatamente o número agora, mas não vai dar certo isso aí, tem que fazer alguma reforma. A proposta deles é o seguinte: primeiro, igualdade, feministas devem adorar esse fato. Agora, homens e mulheres vão ser tratados de maneira igual. Antes, homens se aposentavam com 60, mulheres com 55, agora sobe todo mundo para 65. Vai ter um nivelamento para quem tem um pouco mais de idade, tá? Vai ter tipo um pedágio, você vai ter que ficar só mais um tempo. É uma coisa diferente, mas a maior parte do meu público tá abaixo dessa idade, então não importa. E o mínimo de trabalho, o mínimo de contribuição vai subir de 15 para 25 anos. E aquela regra lá de ter que somar 85 anos da sua idade, com o tempo de 85 ou 95 sumiu. Então, as pessoas vão trabalhar mais. Só que daí você tem um problema. A estimativa de vida média do Brasil é uma. Agora, a estimativa de vida no interior do Nordeste é diferente da estimativa de vida em alguma cidade de alta qualidade de vida, por exemplo, Vitória. Vai ser. Só que os dois vão trabalhar igual. Então você tem um sistema de promoção de desigualdade aí bem interessante, porque você vai ter a galera mais pobre, que naturalmente vive menos, das regiões mais pobres trabalhando, eles vão se aposentar aos 65, morrer aos 68, então vão receber 3 anos, sendo que eles pagaram 25, e alguma pessoa, talvez de uma família melhor, ou talvez de uma região melhor,
vai trabalhar a mesma coisa, só que ela vai receber mais, presumivelmente, dessas pessoas pobres que trabalharam. Então, se você é contra a desigualdade, se você é contra vantagens indevidas para pessoas que não receberiam, se você é contra a promoção de o incentivo governamental a pessoas receberem dinheiro que não é delas, você deveria ser contra o INSS. O INSS, ele é um dos maiores promotores de desigualdade, já era, vai ser mais agora, porque quanto mais você sobe a idade, mais a galera que morre cedo, naturalmente de lugares mais pobres, vai sustentar gente rica. Então o INSS se torna, para falar português claro, rouba dos pobres para dar para os ricos. É a função geral dele. Eles querem colocar o legislativo dentro do INSS também. Não sei exatamente como isso vai funcionar e o legislativo provavelmente vai preferir ficar com as pensões deles ou tentar fazer alguma coisa para ganhar mais dinheiro. Vamos ver. Porque isso é a proposta, certo? Então, se você faz uma proposta, você sempre vai conseguir menos. Então talvez isso seja um jeito de disfarçar, de distrair o legislativo, certo? Eles pulam nisso e não... não sei o que vai exatamente aqui. Um erro grave, uma coisa complicada é que não vai ser desvinculada do salário mínimo. Hoje, a aposentadoria é travada com o salário mínimo. O salário mínimo sobe, aposentadorias têm que subir. Isso é ruim porque daí toda vez que você tem um aumento populista do salário mínimo, você sobe 1 bilhão de gastos, e como todo aumento do salário mínimo é geralmente... como todo, não, mas como a maioria dos aumentos do salário mínimo são bem irracionais em valor, eles são sempre acima da inflação, isso significa que você está subindo mais gastos quando não tem mais nova riqueza sendo produzida. Então é uma quebradeira esperando para acontecer. Deveria ser desvinculado, mas não vai. Os militares estão fora, os militares não vão ser atingidos por essa reforma. Então eles que têm um peso desproporcionalmente enorme no sistema de pensão vão continuar ganhando essa grana. Não sei porquê, acho que talvez o governo atual não queira irritar os militares. Talvez, não sei, tô só especulando. Imagino que possa ter alguma coisa a ver com isso. E essa é a situação geral. Então, sobe as contribuições para contribuição, sobe os confiscos. Porque confia roubo, você está sendo obrigado a participar de um esquema de pirâmide que não vai te pagar. Vão ter que subir de 11% para 14% para alguns servidores, algumas coisas assim. Resolve o problema nos próximos década e meia, 2 talvez, mas a gente vai voltar para esse problema de novo e de novo e de novo. Por causa da vinculação ao salário mínimo, sim, ele sobe, como o salário mínimo tende a subir mais do que a inflação, porque, enriquecer as pessoas, certo? Porque se a gente sobe o salário mínimo, todo mundo enriquece. Então, porque, claro, todo mundo sabe que enriquecer uma civilização é um mero caso de canetar um salário. Não sei por que a gente não subiu o salário mínimo para R$1 milhão ainda. Isso é possível, falta coragem política. É insanidade. Por causa dessa vinculação e por causa da natureza golpe de pirâmide que ele é, ou seja, você tem que ter gente pagando, como a população brasileira está envelhecendo e tendo cada vez menos filhos, vai ter cada vez menos gente pagando e cada vez mais gente recebendo. Você tem um outro problema que é agora uma ascensão pequena, mas significativa, e que tende a ser mais forte, de trabalhos que não pagam INSS. Por exemplo, eu no YouTube, eu não pago INSS. Você acha que eu sou idiota? Meu, se você paga INSS para você fala, não, eu quero participar do INSS. Cara, o que você tá fazendo, meu? Conversa com alguém que tem um pouquinho mais de noção pro cara te dar uma ajuda, porque cada caso é um caso, mas é provavelmente o pior esquema de aposentadoria que existe hoje. Muito provavelmente. Eu não cheguei totalmente, mas, cara, para com isso, ok? Então, mais pessoas, você tem a galera Uber, não que alguém vá trabalhar Uber 35 anos, mas toda a eminência de economia digital, a galera empreendendo mais agora, ou a galera indo para o mercado negro mesmo, que é o Mercado Livre, eu sou nega mesmo, vai trabalhar vendendo coisa no Mercado Livre, ganha o seu dinheiro e tudo bem, e eles estão economizando deles ou não, enfim, e cada vez mais pessoas estão saindo da economia formal indo para informal, é um dos efeitos que está acontecendo agora. E quando elas descobrirem que a economia informal é muito melhor, porque você não paga imposto de renda, não paga INSS, controla mais sua vida, mais seus horários, eles vão preferir ficar lá do que ficar na carteira assinada. E daí o INSS vai fazer o quê? Não sei o que o INSS vai fazer, meu amigo. Um abraço pro gaiteiro, eu acho. E a reforma que deveria acontecer, a reforma correta, é tornar o INSS opcional. Ia dar um problema. Pô, ia dar um problemão. Mas é que assim, você tem que entender que um golpe de pirâmide não tem solução. Porque um golpe de pirâmide, por natureza, você deve mais do que você ganha. Você está pagando a galera que está saindo com a galera que está entrando e tirando o seu e tá lá. Mas você cada vez deve mais do que você está recebendo.
Quando a galera saca, eles param de pagar e você deve uma puta grana e essa galera, para quem você deve, nomeadamente as pessoas que estão trabalhando hoje e esperam ter aposentadorias, serão caloteadas. Não existe, aceite isso, não existe solução para o problema de aposentadoria porque alguém vai tomar um calote. Ninguém vai receber isso inteiro, isso não vai acontecer. A questão vai ser o tamanho do calote, né, o tamanho do cano que eles vão levar e quão tarde. Então, quanto mais cedo esse cano for dado, melhor. Ah, mas porque você quer que dê um cano... Cara, dê um cano hoje, para não dar um cano 10 anos, daqui 10 anos, que vai ser 2 vezes maior. Essa é a situação atual. Então você pode tornar ele opcional, o governo tenta de algum jeito ressarcir isso, ou só fala, mano, não tem. Que é a verdade. Não tem. Essa é a pura verdade. Sabe a sua aposentadoria? Ela não existe. Ela é a promessa de que alguém no futuro será assaltado para te sustentar. É só isso. Então, dá para resolver isso agora e tornar opcional e tentar salvar o sistema e tornar ele um pouco melhor, ou fazer alguma conversão para iniciativa privada e tudo mais. Ou dá para chutar a lata para baixo da rua e esperar o problema vir morder a bunda daqui uns 15 ou 20 anos, que é o que vai fatalmente acontecer. Se você tem uma opção hoje, fuja do INSS. Inclusive, vale a pena você começar a olhar sua profissão e talvez mudar isso um pouco com o intuito de fugir do INSS, porque o dinheiro que você está pagando você não vai receber e você vai ter que ter alguma outra coisa do lado. Eu estou falando isso porque o meu público é, de maneira geral, abaixo de 35 anos de idade. Se você está nos 40, 50... ok. Agora, se você está abaixo dos 30, especialmente se você está entrando no mercado de trabalho, esqueça o INSS. Dê como perdido, ok? Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.